Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Matemática sob Medida. Nesta aula de hoje, apresentaremos os conceitos iniciais da estatística, abordando definições como população, amostra e dados. Apresentaremos também os tipos de variáveis e o conceito de distribuição de frequências e suas formas de representação. E para finalizar a aula, resolveremos alguns exercícios de vestibular e Enem. A estatística é um campo da matemática aplicada que possibilita o estudo de uma ou mais características de um grupo, na maioria das vezes muito grande, denominado população. Como, do ponto de vista econômico e às vezes até funcional, é impossível analisar as características a serem estudadas individualmente em cada elemento da população, o que se faz é coletar subconjuntos que representem essa população, denominados amostras, e, a partir destas, efetuar o estudo das características e extrapolar os resultados obtidos para a população. De posse desses resultados obtidos, faz-se inferências relativas à população e pode-se tomar decisões. Perceba que a estatística é um ramo muito importante da matemática no que diz respeito à tomada de decisões relativas a uma determinada população. Vamos apresentar agora alguns conceitos iniciais da estatística. Nós definiremos como população a um conjunto de elementos com pelo menos uma característica comum a ser estudada. Esses elementos podem ser pessoas, podem ser coisas ou objetos. Já a amostra é um subconjunto desta população que preserva a característica ou características a serem estudadas. E deste subconjunto da população serão coletadas informações que nós denominamos dados. Então, dados são informações recolhidas e analisadas de modo organizado. Esses dados serão tratados e representados sob a forma de gráficos ou tabelas. Quando se inicia o estudo de uma determinada população, deve-se escolher uma característica a ser estudada na mesma. Esta característica é denominada variável, e as variáveis podem ser de dois tipos: qualitativas ou quantitativas. Uma variável é dita qualitativa quando ela é expressa por meio de um atributo. Exemplo: sexo, escolaridade, podíamos citar também estado civil, etc. Já uma variável quantitativa, ela pode ser expressa por meio de números. Exemplos: salário, altura, idade, etc. Veja que o estudo dessas variáveis, quer seja qualitativa ou quantitativa, nos permitirá fazer inferências sobre a população e, a partir daí, tomar decisões. Note, então, que o estudo adequado da variável nos permitirá chegar a conclusões muito próximas da realidade em relação à população. Nós estudaremos agora um grupo muito peculiar de dados chamado distribuição de frequências. Uma distribuição de frequências é um conjunto de dados ou informações apresentados segundo suas gradações progressivas. Esses dados podem ser relativos à altura, a salário, à temperatura ou diversas outras características. Vejamos um exemplo. Considere as temperaturas médias em graus Celsius da cidade de São Paulo nos 8 primeiros dias do mês de junho. Esses dados que foram recolhidos, mas que ainda não foram devidamente tratados, eles são denominados dados brutos. Quando você ordena essas informações
em ordem crescente ou decrescente, nós temos o que se chama de rol. Rol são dados escritos em ordem crescente ou decrescente. Nós também definiremos como amplitude a diferença entre o maior e o menor valor medido. Então, para este conjunto de temperaturas, a amplitude é de 16 menos 11 ou 5 graus. Vamos, por meio desse exemplo, apresentar outros conceitos ligados à distribuição de frequências. Por meio desse exemplo, apresentamos alguns conceitos ligados à distribuição de frequência. Vimos que dados brutos são dados que foram recolhidos, mas ainda não foram devidamente organizados. Quando esses dados são escritos em ordem crescente ou decrescente, eles passam a ser chamados de rol. Amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor medido neste conjunto de dados. Continuando, nós definiremos como frequência absoluta ao número de observações de um determinado valor. Vejamos, qual seria a frequência absoluta da temperatura de 16 graus? Isto é, a temperatura de 16 graus apareceu quantas vezes? Note que a temperatura 16 graus apareceu 3 vezes. Então, a frequência absoluta da temperatura de 16 graus é igual a 3. Nós definiremos como frequência relativa ao quociente entre a frequência absoluta e o número total de observações. Neste nosso exemplo, qual seria a frequência relativa da temperatura de 16 graus? Número de observações 3 sobre número total de medidas 8. A frequência relativa para a temperatura 16 graus é de 3/8. Uma distribuição de frequências, ela pode ter as suas informações, os seus dados, expressos em tabelas ou gráficos. O objetivo do uso dessas representações é tornar mais acessível, é tornar mais fácil a captação de informações. Nada como colocar a mão na massa e ver como é que esta captação de informações se dá na resolução de problemas. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção de alguns conceitos ligados à construção de uma tabela. Nós denominamos classes a intervalos de variação da variável observada. Exemplo, nessa nossa tabela, essa primeira classe é um intervalo que vai de fechado em 0 até aberto em 2, isto é, farão parte dessa classe todas as medidas que estão entre 0 e 2, incluindo-se o 0 e excluindo-se o 2. Denominaremos ponto médio da classe e representaremos por xi a média aritmética entre os limites inferior e superior da classe. Então, ponto médio da classe é a média entre os limites da classe. Já vimos que frequência absoluta é o número de observações contidas numa classe, isto é, para esta primeira classe nós temos 6 observações que fazem parte dela e definimos como frequência relativa a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. Como nessa tabela nós tivemos um total de 40 observações, a frequência relativa à primeira classe é o quociente entre 6 e 40. Isto é igual a 0,15 ou 15%. A frequência relativa é normalmente dada sob a forma percentual. Vejamos agora aplicações práticas desses conceitos na resolução de problemas. Unime. Considere-se que 2.547 pessoas responderam uma enquete cuja pergunta era: dos grupos de alimentos identificados como A, B, C e D, qual você mais consome?
Os preferidos foram brócolis, repolho e couve-flor, que fazem parte do grupo A, 39%. Mas a disputa foi bem acirrada. As frutas, grupo B, ficaram com 31% da preferência, seguida de grãos, grupo C, com 21%, e peixes, grupo D, com 9%. Representando os 4 percentuais obtidos na enquete em um único gráfico de setor circular, o ângulo central que está associado à resposta A é igual a... Vamos à resolução do problema? Observe que o círculo tem 360 graus. Assim, para se calcular o número de graus do setor correspondente ao grupo A, basta estabelecer uma regra de 3 simples. Nós teremos o seguinte: 39% está para x graus, assim como 100% está para 360 graus. Como esta é uma regra de 3 simples e direta, multiplicando o meio por extremos, x é igual a 39 vezes 360 sobre 100. Simplificando um zero com um zero, x é igual a 1.404 dividido por 10 graus. Bem, vamos efetuar essa divisão? Dividindo 1.404 graus por 10. Isto dá 140 graus e restam 4. Transformando estes graus em minutos, lembre-se que cada grau é 60 minutos, então 4 graus é 240 minutos. 240 por 10 dá 24. Assim, o ângulo central que corresponde ao grupo A é de 140 graus e 24 minutos. Vamos a um outro problema? Enem. No quadro seguinte, são informados os turnos em que foram eleitos os prefeitos das capitais de todos os estados brasileiros em 2004. Na região norte, a frequência relativa de eleição dos prefeitos no segundo turno foi aproximadamente, veja bem, nós queremos a frequência relativa na região norte. Quais são aqui as capitais da região norte? Nós temos Belém, nós temos Boa Vista, nós temos Macapá, nós temos Manaus, nós temos Palmas e nós temos, além disso, Porto Velho e Rio Branco. Porto Velho e Rio Branco. Nós temos, então, um total de 7 capitais. Agora, destas 7, em quantas delas houve segundo turno? Nós tivemos segundo turno em Belém, Boa Vista foi primeiro, Macapá primeiro. Nós tivemos segundo turno em Manaus, Palmas foi primeiro. Nós tivemos segundo turno em Porto Velho, Rio Branco foi primeiro. Portanto, a frequência relativa é 3 casos favoráveis, em 3 capitais nós tivemos segundo turno, num total de 7 capitais da região norte. Efetuando esse cálculo, 3 por 7, isso é igual a 0,4286 ou 42,86%. Vamos lá, mais um problema. Unirio.
Um dado foi lançado 50 vezes. A tabela a seguir mostra os 6 resultados possíveis e suas respectivas frequências de ocorrência. A frequência relativa de aparecimento de um resultado ímpar foi de, veja, frequência relativa é o quociente entre a frequência absoluta, qual o número de observações ímpares que nós tivemos. Resultado 1, 7 vezes. Resultado 3, 8 vezes. Resultado 5, 9 vezes. Total de aparecimentos de face ímpar, 7 e 8, 15, 9, 24. A frequência relativa é o quociente entre a frequência absoluta, 24, sobre o número total de observações, 50. Simplificando por 2, essa frequência relativa é de 12,25 avos, solução 03. Vamos ao último exercício dessa videoaula. UFS. Em uma pesquisa, 600 pessoas foram consultadas a respeito de suas preferências dentre 3 candidatos a um determinado cargo, constatando-se que 240 pessoas preferem o primeiro candidato e, das demais, para cada 2 pessoas com preferência pelo segundo candidato, existem 3 que preferem o terceiro candidato. Se o resultado da pesquisa foi apresentado em um gráfico de 3 setores circulares de um mesmo disco, o ângulo central correspondente ao candidato com menor número de intenções de voto mede. Vamos lá? Vamos à resolução do problema. Do texto, das 600 pessoas que foram consultadas, 240 preferem o primeiro candidato, assim, as outras 360 preferem o segundo ou terceiro candidato. Assim, número de pessoas que preferem o segundo candidato mais número de pessoas que preferem o terceiro candidato igual a 360. Além disso, ele diz que para cada 2 pessoas que preferem o segundo candidato, 3 preferem o terceiro. Isso é expresso matematicamente da seguinte forma: S está para 2, assim como T está para 3. Isolando T, T é 3S sobre 2. Substituindo este valor de T na primeira equação, S mais 3S sobre 2. Isso é igual a 360. Tirando o MMC do primeiro membro, o MMC vai dar 2. 2 por 1 dá 2 vezes S, 2S. 2 por 2 dá 1 vezes 3S, dá 3S. Isso é igual a 360, portanto, 5S é igual a 720. Assim, S é 720 por 5. Isso dá 144. Desse modo, 144 pessoas preferem o candidato 2. Este é o candidato que tem o menor número de intenções de voto. Fazendo agora uma regra de 3, 600, total de pessoas, está para 360 graus, assim como 144 está para x. Resolvendo essa regra de 3 simples, x é igual a 144 vezes 360 sobre 600. Fazendo essa continha, nós encontraremos x igual a 86,4 graus ou 86 graus e 0,4 do grau é 0,4 vezes 60 minutos, isso vai dar 24 minutos. Então, a abertura ou o ângulo correspondente
ao candidato com menor número de intenções de votos é de 86 graus e 24 minutos. Pessoal, aqui a gente finaliza essa videoaula. Obrigado pela companhia de vocês e atenção ao lançamento de novas videoaulas de estatística, abordando os conceitos de medidas de tendência central e medidas de dispersão.